Pessoal, tudo bom? Então, esse vídeo é para auxiliar vocês a montarem o experimento do microcosmos. A primeira coisa que nós vamos fazer é preparar o vaso onde nós vamos semear as plantinhas, tá bem? A gente vai fazer duas coisas no início. A gente vai remover essa parte cônica desse galão de água, né? É um galão de 5 litros de água, preferencialmente um galão cilíndrico, assim como esse, tá bem? Vamos realizar 6 furos na parte inferior do vaso para poder drenar o excesso de água. Tá bom? Para fazer isso, eu vou utilizar um prego e um alicate. Aqui, tá? Vou aquecer ele, vou lá no meu fogão agora, vou aquecer o prego, vou fazer os furos na parte de baixo e vou iniciar também a remoção da parte de cima. Tá bom? Estou com o prego quente, eu vou fazer 6 furos na parte de baixo, eu já tinha feito outros 5 furos, e vou também fazer um pequeno furinho aqui na parte onde eu vou começar o corte, só para facilitar o uso da tesoura, tá bem? Então, já tem 6 furos aqui na parte de baixo do vaso. Cuidado para não se queimar, viu? Agora, nesse pequeno furo que eu fiz aqui em cima, eu consigo inserir a tesoura e vou recortar a parte de cima aqui do vaso. Está o nosso vaso, então. Eu vou mostrar para vocês as dimensões do vaso, tá? Ele tem cerca de 15 centímetros de diâmetro. Cerca de 20 centímetros de altura. Eu sei que não dá para ver, tá horrível, não dá para ler os negocinhos que estão ali, mas cada uma dessas cores aqui são 10 centímetros, tá bem? Agora a gente vai revestir o vaso com algum material escuro. Eu vou utilizar uma sacola plástica para revestir a lateral do vaso, para que o interior dele não fique sujeito à entrada de luz, tá bem? Então, pessoal, peguei um saco plástico escuro. Eu abri o saco plástico. Vou dobrá-lo aqui. E com isso vou revestir a lateral do nosso vaso. Então, pessoal, para fixar isso aqui no vaso, eu vou utilizar uma fita adesiva. Já colei a parte de cima, colei a parte de baixo. E agora vou colar o restante. Com esse mesmo saco eu consigo fazer os dois vasos. Economia tudo. Então, pessoal, usando a fita adesiva, eu fixei o plástico numa extremidade. Vou prendê-lo à outra extremidade agora. Com um saco, vai dar para fazer os dois vasos, tá bem? Acho que é um saco de 15 ou 30 litros. Vou usar mais um pouco de fita adesiva para fixar o saco à parte interna também, para que o saco não desça, né, do nosso vaso. E também aqui na parte de trás, eu vou recortar essa parte que está sobrando. A gente não deve fazer isso aqui, para que não fique saturado de água dentro do nosso vaso, ok? Então, essa parte
parte que sobrou no fundo do vaso eu vou recortar. Depois de muito esforço, nosso vaso está pronto. Tá? Lembrando, ele tem que ser revestido com um material escuro, para que não entre luminosidade, e ele tem que ter, agora dá para ver os furinhos, ó, 6 furinhos distribuídos na base do vaso. Beleza? Eu também usei para que esse saco plástico não desça com o tempo. Eu afixei uma fita daqui até aqui, em 3 partes. Agora, nós vamos colocar o substrato, certo? Até uma altura de aproximadamente 3 centímetros da borda, tá bom? Creio que uns 5 quilos ou menos de substrato orgânico vai em cada um desses vasos aqui. Então, pessoal, agora falando um pouco sobre o substrato, tá? Eu adquiri um sacão bem grande, que eu já tinha aqui em casa, na verdade, para colocar em outras plantinhas. E o que é importante de vocês observarem e registrarem, né, é que nesses compostos comerciais costuma haver algumas informações que a gente pode e deve registrar. Primeiro, né, qual é a marca, né, quais são as informações comerciais do produto, para que a gente possa registrar também no nosso artigo, né, qual foi o substrato que foi utilizado, né, e alguns deles também oferecem informações como pH, densidade, umidade máxima, capacidade de retenção de água, né, que é o que vem informado nesse que eu adquiri. Então eu vou tomar nota dos meus dados, né, e faço o mesmo com o substrato de vocês, ok? Então, eu coloquei o substrato dentro do nosso vaso, até uma altura da borda de aproximadamente uns 3 centímetros, como está ali. E eu pesei, né, e nesse vaso deu cerca de 2,4 kg, 2,5 kg, né? Então eu superestimei ali. A gente em cada um desses vasos vai utilizar menos do que 5 kg, né, de terra, de substrato, tá bom? É possível que com um saco de 5 kg vocês consigam preencher os 2 vasos dos microcosmos de vocês. A etapa seguinte agora é dividirmos, né, o nosso vaso em 6 setores, tá bem? Para fazer isso e facilitar a visualização e a localização das nossas plantas depois no microcosmos, eu vou utilizar um barbante, beleza? Então eu vou realizar 6 furos equidistantes nesse nosso vaso. Esse vaso tem um perímetro de 50 centímetros, certo? Então, para fazer 6 furos equidistantes, eu vou fazer um furo a cada 8,3 centímetros, tá bem? Depois de realizar esses furos, né, vou utilizar de novo o prego aquecido para fazer o furo bem na altura do nível da terra, né? Vou fazer 6 furinhos, tá bem? Eu vou passar o nosso barbante aqui dividindo os setores, então. Vocês vão entender a ideia depois que estiver pronto na próxima parte do vídeo. Então, olha só que sucesso que ficou isso aqui. Aqui a gente tem os 6 setores agora bem delimitados, né? E vamos começar então o plantio das nossas sementinhas, tá bem? As sementinhas já estão aqui. Então eu tenho aqui sementes de mamão, certo? Tem muito mais do que eu vou precisar. Tem as sementes de abóbora, as sementes de laranja, as sementes de mamão e essas pequenininhas aqui, que são as sementes de tomate. Eu peguei a polpa do tomate, né? Lavei em água corrente numa peneira, né? E para o mamão eu fiz a mesma coisa, lavei com um pouquinho de água corrente na peneira e deixei secando num papel aqui, 1 ou 2 dias. O tomate está mais tempo, o mamão eu fiz agora há pouco, tá? E
sementes de feijão preto e de milho pipoca. Lembrando que para cada uma dessas aqui, a gente vai fazer uma cova com o dedo mesmo, certo? Numa profundidade de 2 centímetros. A única que a gente vai plantar numa profundidade menor é a semente de tomate, que a gente vai fazer uma covinha de 1 centímetro. Tá? Então, em cada um desses setores aqui, eu vou distribuir 3 covinhas, certo? Tá ruim a luz aqui, mas vocês entenderam o espírito, né? Tem uma covinha aqui, uma outra aqui e uma outra aqui, tá bem? É muito importante agora que nós saibamos, né, certinho que espécie vai em cada um dos setores. E para fazer isso, a gente deve primeiro identificar os setores. Vou utilizar uma plaquetinha numerada para fazer isso. Ou a gente pode até colocar aqui, né, nessa margem, uma etiqueta. Não precisa ser uma bandeirinha, acho que vai ficar melhor até. E depois de identificar os 6 setores, a gente deve sortear, né, que espécie vai em cada setor. Vou fazer isso então. Então, pessoal, uma coisa importante nesse experimento é que a colocação de cada espécie em cada setor seja definida por sorteio. Tá? Então, eu vou usar o Excel para realizar um sorteio, vocês podem utilizar o Excel também, ou podem fazer qualquer sorteio, inclusive com papelzinho, né? Podem colocar ali os nomes das 6 espécies num papelzinho dobrado e sortearem, né? Tirarem ao acaso cada um dos papéis. O primeiro vai no setor 1, o segundo no setor 2, assim sucessivamente, tá? O Excel tem uma ferramenta que se chama, um gerador de números aleatórios, que é bem útil para a gente fazer esse tipo de coisa, tá bem? Então, eu vou colocar aqui, numerar os setores, são 6 setores. Vou colocar aqui o nome das espécies. E aqui que está o segredo. A gente vai usar uma função que se chama aleatório. Então, para colocar uma função no Excel, a gente coloca igual e o nome da função. Essa função se chama aleatório. Abre parênteses, fecha parênteses. E eu vou dar um Enter. Ele cria um número aleatório. Se eu der um outro Enter aqui, ó, ele vai sortear outro número. Cada vez que eu dou um Enter aqui no Excel, eu faço alguma função no Excel, ele gera um novo número. Então, eu vou copiar e arrastar aqui, segurei com o botão esquerdo, né, e estou puxando. É copiar essa função para cada uma das células, tá? E ele, né, estabeleceu um número ao acaso para cada uma dessas linhas. Eu estou marcando essas linhas aqui, fazer com uma... né, marquei isso aqui, marquei essa outra linha, e agora vou classificar. Tem a função aqui, se vocês quiserem achar, não sei se aparece para todos, mas dados, classificar. Eu vou classificar. Deixa eu fazer isso aqui. Marco a coluna sorteio, a coluna espécies, não marco o setor, tá? E agora vou classificar. Classificar por coluna sorteio. Então, ele ordenou, né? Esse número ele acabou mudando, tá? Não interessa, mas interessa o primeiro número que estava. Então, eu tenho um sorteio agora, né? Aleatoriamente, eu disse que o feijão vai ser no setor 1, mamão no setor 2, abóbora no setor 3, laranja no 4, milho no 5 e tomate no 6. Vocês devem fazer a mesma sequência em cada um dos vasos de vocês, tá bem?
Então aqui já estão as primeiras covinhas e as primeiras sementes. Aqui eu já fiz as covinhas e coloquei as sementes de laranja. E aqui já preparei outras 3 covinhas. Dá para fazer tudo junto porque senão desmorona, tá? Então vou plantar esse setor 1, setor 4, tá? Que vão sementes de tomate. Então essas covinhas aqui são menos profundas do que as outras, né? E assim por diante. Depois de colocar as sementes, vou cobrir com terra, né? E praticamente o trabalho está quase no fim. Então, aqui está o plantio de todas as nossas 36 sementinhas que vão nesse vaso, certo? Eu marquei a localização de cada semente com um palito de dente para facilitar a localização futura, então. Vaso 1, quadrante 1, quadrante 2, quadrante 3, 4, o 5 e o 6. Que sucesso! Então vamos para a última parte agora, né? Eu coloquei o nosso vaso dentro de uma bacia, em cima da mesa da casa, na meleca, né? Coloquei 1 litro de água no regador e vou devagarinho regando os nossos setores aqui. Que emoção, hein? Colocando os poucos para a água aí descendo, né? E não destapar as nossas sementinhas aqui. Vocês vão notar, claro, né? Com a água agora, vai ter uma boa acomodação do substrato. Por isso é importante regar devagar agora no início. Feito, pessoal. Então agora eu vou repetir o mesmo processo para fazer o segundo vaso, tá bem? Vou colocar os vasos no local onde eles vão permanecer durante os próximos 2 meses. Não vou mudar os vasos nunca de orientação, uma vez que eu tenha colocado o vaso nesse local, eu não vou ficar girando ele para lá ou para cá. Ele vai ter que ficar parado sempre nessa mesma posição aqui. Se vocês precisarem, por algum motivo, né, deslocar o vaso para fazer qualquer operação dentro do local ali da casa de vocês, sempre tentem colocar os vasos logo em seguida e na mesma posição. A gente não quer mudar as condições em que essas plantas estão submetidas, tá? Uma outra coisa, quando tiverem o segundo vaso, coloquem os vasos próximos para que eles estejam numa mesma condição de luz, mas não coloquem-os tão próximos de modo que as plantas de diferentes vasos possam ter contato direto uma com a outra, tá? Então podem deixar, acho que em torno de 1 palmo, mais ou menos, de distância entre um vaso e outro. Beleza? Boa sorte com a montagem dos microcosmos aí. Ah, e uma última coisa importante. Uma vez que vocês colocaram os vasos no local onde eles vão permanecer, vocês devem sortear qual dos 2 vasos vai receber rega de 500 ml por dia ou rega de 100 ml por dia. Tá bem? E aí estão, pessoal, os 2 microcosmos montados, etiquetados e pronto para o monitoramento. Lembrando, né, os 2 vasos receberam 1 litro de água no dia de hoje, certo? A partir de amanhã, cada um desses vasos deve receber 100 ml e 500 ml o outro. Todo dia, 100 em um, 500 no outro. E agora, o que acontecerá? Tô curioso.
Espero que vocês também estejam e vão aprender, vão ver o que os nossos microcosmos nos ensinam sobre a ecologia de comunidades.